Israel está sendo afrontado por Golias naquele terreno, naquela guerra, naquela batalha, Davi ele chega e diz: olha, eu vou enfrentar esse gigante. E sabemos que ali havia pessoas preparadas, homens de guerra, homens de batalha. Os próprios irmãos de Davi eram guerreiros, valentes. A Bíblia diz isso quando o profeta Samuel vai lá na casa dele para ungir o futuro rei de Israel. E diz que se apresentam homens fortes, bonitos, vistosos. Mas não havia sido nenhum daqueles que Deus havia escolhido. E quando o profeta pergunta se existe mais algum, o pai dá características de Davi, dizendo que ele está lá no campo, cuidando das ovelhas. Depois, quando Davi ele chega neste campo de batalha, ouvindo que Golias estava ali amedrontando o povo de Israel, ele diz: olha, eu posso não ter experiência no campo de batalha, mas eu sou pastor. Eu sei que quando as minhas ovelhas estão em perigo, eu vou lá, enfrento, guerreio, porque eu tenho amor pelas ovelhas do meu pai. Eu já enfrentei o leão, eu já enfrentei o urso. E da mesma forma que Deus ele me deu vitória quando venci o urso, quando venci o leão, ele também me dará vitória diante do gigante. Davi ele é o tipo de pastor que ele decide dar a sua própria vida, se for preciso, para salvar as ovelhas do seu pai. Davi ele nos mostra o cuidado e o zelo do pastor pelas ovelhas. E quem escreve o Salmo 23 é ele, sabendo exatamente quais são as características e as especificações de um verdadeiro pastor. Então ele olha para ele enquanto pastor de ovelhas, e agora ele faz uma comparação de como ele era enquanto pastor e como Deus é como o nosso pastor. Aí ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É tão interessante nós dizermos que, assim como o Salmo 91, que foi trabalhado durante 3 quintas-feiras, na forma de, quando eu ministrei na primeira, eu disse que muitas pessoas usam como amuleto de sorte, e outro foi repetido, de abrir a Bíblia e deixar lá. O Salmo 23 também é dessa forma, só que ele é modelado, porque algumas pessoas pegam e dizem o seguinte, usam o Salmo 23 como uma metodologia de que Deus, sendo o pastor, ele tem a obrigação de suprir as necessidades de suas ovelhas, de que o Senhor, sendo o pastor, e de nós sendo ovelhas, não teremos falta do alimento, não teremos falta do suprimento. Só que quando ele diz que nada faltará, nada é nada. Eu sempre costumo dizer que há um equívoco muito grande quando as pessoas pensam que vêm para o Evangelho, que são atraídos pelo poder de Deus e pensam que vivendo esse Evangelho estarão isentos de provas, de aflições. Porque não existe esse Evangelho, onde o próprio Jesus ele nos diz: olha, no mundo tereis aflições. Só que o mesmo pastor que já nos avisa que nós teremos, ele diz: olha, mas não precisa entrar em desespero, em crise, em pânico. Tenha bom ânimo, porque eu venci. Agora me diga quem é o ser humano, sabendo da prova que está prestes a enfrentar, vai ter bom ânimo? Vai se alegrar? Porque as coisas de Deus são bem desses mistérios, né? E Davi ele diz: olha, o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Sabe que na nossa vida realmente não vai faltar o alimento, realmente não vai faltar o escape, realmente não vai faltar o livramento.
Mas também não vai faltar as provas. Mas também não vai faltar as dificuldades. Mas também não vai faltar os momentos em que a minha fé e a sua fé vai ser testada. E deixa eu te dizer que quando o pastor, o bom pastor, nos prova, nos aperta, não é para a nossa morte, é para o nosso crescimento e para o nosso aperfeiçoamento. E aí ele diz: olha, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastos me faz repousar. Deus, ele, como pastor, ele tem o melhor alimento para as suas ovelhas. Quantas pessoas estão se embarrotando de alimentação altamente calórica, altamente prejudicial, que alimentam e que saciam a fome da sua alma por segundos, mas que não tem nutrientes, que não tem vitaminas, que não fortalece, que não prepara. E não é esse o tipo de alimento que o bom pastor tem para as nossas vidas. Davi, ele diz que o pastor, ele leva as ovelhas, não é para pasto seco, não é para pasto com espinhos, moído e remoído. Ele diz que ele leva a pastos verdes. De que você tem se alimentado? Aleluia, Jesus. Não esqueça que a palavra do Senhor nos ensina que a fé, ela vem pelo... E do mesmo jeito a incredulidade. Se a tua fé, ela vem pelo ouvir, a incredulidade também. Então você precisa dar ouvidos ao que o bom pastor, ele te diz. Você precisa estar alimentando a sua fé com as palavras ditas por aquele que já está no teu futuro, por aqueles que já sabem do teu amanhã. Porque se nós olharmos hoje no mundo, não há esperança, não há perspectiva de melhora. Mas quem está no Senhor, quem tem o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó como seu bom pastor, tem a certeza que em tempos de crise não falta o bom alimento. Há uma preocupação conosco enquanto mães, pais, e Cristina até ri, que eu sempre digo com Nara: essa menina não come nada, essa menina não come nada, e ela acha graça. Mas quando eu digo que ela não come nada, não é porque ela não se alimenta, porque ela come muito, né, Cristina? Mas só quer comer besteira. Tem um pacote de biscoito que ela traz em 1 minuto, tem um pacote de pips que ela come em 1 minuto, oferece um prato de feijão que ela não quer. E você já viu o organismo se sustentar sem as vitaminas necessárias? O nosso corpo, ele precisa de cálcio, ele precisa de proteína, de tudo um pouco. E tem pessoas se abarrotando a sua alma, comendo tudo que vem. Liga a televisão, o Instagram, o Facebook, o noticiário, que só é morte e destruição. Está alimentando, está se comendo. Crentes raquíticos, que não desenvolvem a sua vida com Deus, que não tem bagagem. Qual é o resultado de quem não se alimenta bem? Adoece. Davi, ele diz: olha, o Senhor que é o bom pastor, ele tem pastos verdejantes. Depois ele diz que ele é aquele que leva as águas tranquilas, repouso, descanso. Como era maravilhoso enquanto estávamos lá naquele retiro, quando o calor batia, o suor escorria, a gente tribuga na piscina. Alívio, refrigério. Ele diz: ei, troca o seu fardo pesado pela minha presença. Eu sou o alívio que a sua alma precisa. Em tempos de sequidão, você não precisa morrer no deserto. Em tempos de sequidão, o bom pastor, ele conduz a águas
tranquilas. Não é água suja, barrenta, saloba. São águas tranquilas. Aí ele diz: restaura-me o vigor. Tivemos dias atrás uma semana de oração e o tema era lá em Isaías: fortaleçam as mãos cansadas e firmem os joelhos vacilantes. Como precisamos nesses últimos dias, nessa reta final da igreja aqui na terra, ter o nosso vigor restaurado. Porque nós estamos sendo tomados pela rotina, pelo mesmo, por vir da nossa casa na terça, na quinta, no domingo de manhã, no domingo de noite, entrar por essas portas, sentar nessa cadeira, ouvir a palavra, os louvores, como se estivesse ouvindo qualquer outra coisa. Essa palavra é viva. Essa palavra produz resultados. Precisamos ter o nosso vigor de volta, de entender que este ambiente, que este momento, ele é preparado para nós adorarmos, para nós bendizermos. Não fomos chamados para ser telespectadores da presença de Deus. Ele quer nos envolver em níveis mais profundos, para que possamos experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aí ele diz uma coisa muito interessante. E, inclusive hoje eu mostrei até a missionária Cristina. Eu vou abrir aqui para que vocês passem aí entre vocês enquanto eu falo. Ele diz no verso 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. A tua vara e o teu cajado me consolam. Estou aqui passando assim nessa tela aí que vai passar nas suas mãos. Eu sempre digo que conhecermos a história dos outros nos fortalece a fé, mas viver muda quem nós somos. Eu passei pelo vale da sombra da morte e não foi só uma vez. Isso aí que está passando nesse celular, não sei se está. Deixa eu passar de forma mais rápida aqui. Todas conseguem ver? Sim? Não sei se aqui tem esses doces caseiros. Estão vendo? Isso não foi retirado de revista. Isso foi o tumor que eu tive. Esse aqui é um pote de doce, como a gente chama lá em Campina, de 500 ml. Ele é mais ou menos assim, ó. Depois que os que estão lá atrás, depois pode pegar aqui e ver. Bia, se quiser pegar para mostrar aí o pessoal. Eu não estou falando de recortes de história de quadrinhos. Você está vendo a olho nu. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Quando o médico abriu a minha barriga para tirar este tumor, este aí que vocês estão vendo, ele havia rompido e eu estava tendo uma hemorragia interna. Ele disse: por mais 30 minutos e você não tinha escapado, porque toda a sua cavidade abdominal estava comprometida. Tivemos que tirar seus órgãos, limpar,
colocar de novo. E por um milagre você escapou. Por um milagre, quem disse isso foi um ateu. Era um médico que não acreditava que Deus existia. Mas ele precisou abrir, olhar e contemplar o que Davi ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia, Jesus. Na minha última cirurgia, dentro desse processo que foi a minha esterectomia, eu tive uma perca de sangue tão grande que eu precisei fazer 3 transfusões. De tudo que eu vivi, e vocês já ouviram, foi nessa cirurgia que quase eu ia me embora, me encontrar com meu Deus antes do tempo. Porque quando eu saí do centro cirúrgico, que fui para o quarto, que avaliaram minhas plaquetas e as minhas taxas, eu só gelando, 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 e de nega ficando branca. Corre que a menina está morrendo. Transfusão de sangue. Primeira bolsa não sobe. Segunda bolsa não sobe. Terceira bolsa. Se não for a mão de Deus nos guardando, não escapamos com vida. Aleluia, Jesus. É a mão dele. Aleluia. Que está sobre nós. É verdade. Ele é o nosso pastor. E nós precisamos confiar naquele que guarda as nossas vidas. Eu lembro que eu dizia: Senhor, me guarda, me protege. Eu lembro que quando eu ia na maca para essa cirurgia aí, que foi a segunda, do tumor, não tinha dado tempo eu me despedir do meu marido, do meu pai, da minha mãe, de ninguém. Só quem estava comigo era minha irmã. E eu lembro que eu ia naquela maca olhando para aquele teto e vem 1001 pensamentos na sua cabeça. E como a nossa fé é testada no dia da aflição. Nós mostramos quem somos diante das nossas maiores guerras. E eu dizia: Senhor, vá comigo. Senhor, vá comigo. Pode não ir ninguém, mas se o Senhor for, eu sei que se não for o tempo, eu saio com vida. Aí Davi ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Pode ninguém estar do teu lado. Pode você, dentro da sua situação, da sua circunstância, olhar e dizer: Senhor, quem é que vai ser por mim? Senhor, quem é que vai agir? Quem é que vai me ajudar? E quantas guerras a gente não enfrenta sozinho, sem poder compartilhar com ninguém? Porque nem todo mundo entende o que a gente vive, o que a gente sofre. Aí Davi ele diz: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Ter Deus é a certeza de que tem tudo que precisa. Aí ele diz: a tua vara e o teu cajado me protegem. A vara é uma espécie de cabo e serve para guiar a ovelha, né? A ovelha às vezes quer ir para esse lado aqui, aí o pastor está com a vara: não é para esse lado não, é para esse lado, né? Porque o coração do homem ele é enganoso. Aí às vezes a gente quer andar, a gente ir lá no giro da venta, no que a gente acha, no que a gente pensa, no que a gente acredita. Aí o pastor tem uma vara, não é para quebrar as pernas da ovelha não, é para guiar a ovelha. E ele também tem um cajado. O cajado ele é mais comprido e ele tem uma ponta assim, uma envergadura, como uma bengala, né? E para que, Raia, no cajado? Para quando a ovelha caminha um pouco mais na frente e se distancia, ou cai dentro do buraco, ele engancha lá no pescoço da ovelha e resgata.
Aí Davi ele diz: olha, a tua vara e o teu cajado me protegem. Oh, aleluia! Oh, aleluia! É para que eu e você não se perca do caminho. Jesus ele disse: eu sou o caminho. Então fora de mim não há outro. Você precisa andar no caminho. E não se preocupa não que se de repente você bobear, eu tenho uma vara e eu tenho um cajado. Aleluia, Jesus. Para te puxar de volta. E bem puxado. Portanto eu digo que há esperança para quem está dentro do buraco. O cajado do pastor alcança quem está dentro do buraco, sim. Talvez a minha mão e a sua seja muito curta e muito pequena para alcançar, mas o cajado do pastor não. A tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar. Aqui ele faz menção da trajetória dele ao ser ungido como rei, ao ser introduzido dentro do palácio, ainda Saul reinando. E quando Saul descobre, ali mesmo, trama para tentar matar Davi, para tentar invalidar o que Deus já havia decretado, para tentar destruir o que o próprio Deus já havia feito. Mas quem é o homem para impedir o agir de Deus quando ele determina? Quem é o ser humano capaz de frustrar os projetos dele? Ninguém. Ele diz: agindo eu, quem? Quem é que vai impedir? Ninguém. Aí Davi ele diz: só o meu pastor que prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Sabe, queridos e queridas, nós temos muitos inimigos. Nós temos alguns inimigos visíveis e não são pessoas. A gente vê, a gente convive. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. Então são eles que usam pessoas. Nós temos alguns inimigos que não são as pessoas. E nós temos alguns inimigos dentro da gente. Nós temos, por muitas vezes, o medo que se agiganta dentro da gente. Nós temos muitas vezes a timidez, o pânico. Muitos são os nossos inimigos. E se você percebe numa guerra, o inimigo ele não se levanta para perder, né? O inimigo ele não topa, não entra numa guerra para perder a batalha, não. Ele entra numa guerra acreditando que vai vencer. Só que aquele que é pastor também é o Senhor dos exércitos. Aquele que leva as águas de descanso aos pastos verdejantes. É aquele que guerreia as nossas pelejas, que guerreia as nossas guerras, que destrói os nossos inimigos. Lá no Salmo 46 ele diz que ele que põe fim às guerras, que quebra o arco, que despedaça a lança, que queima os carros no fogo e que diz: ei, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. É esse que unge a cabeça com óleo. Ungir a cabeça com óleo é honra de Deus.
fazer o cálice transbordar é derramamento sem medidas. Uma coisa é eu encher essa taça até aqui, não é? Sim ou não? Sim. Tá onde? Na metade. Aí Davi diz que ele enche Que o transborda. cálice até transbordar. Diga comigo, é em grande quantidade É em grande quantidade que Deus tem. que Deus tem. Agar estava agarrada a um odre de água e se desespera quando aquele odre seca, pensando que o Deus dela era somente o Deus do odre. Aí a Bíblia diz que o anjo diz assim: Agar, olha ali para frente, Agar. Olha a fonte que te espera, Agar. Às vezes a gente está agarrado só a metade da taça. E Deus está nos dizendo: eu quero fazer o cálice a transbordar. Eu tenho mais para você viver. Eu tenho mais para você chegar. Eu tenho mais para você alcançar. Raione, o que é que está faltando? Espaço para que ele encha. Aleluia. Se o copo estiver cheio, não tem como ele derramar do que ele precisa derramar. Se ele está cheio de água e eu vou misturar com óleo, vai dar errado. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Aí ele faz o nosso cálice transbordar. Ele diz no verso 6, para nós finalizarmos: eu sei que a bondade e a misericórdia, aqui diz fidelidade, me seguirão todos os dias da minha vida. É você andando na rua e a bondade do Senhor te seguindo. É você andando e a misericórdia dele te acompanhando. É você indo da tua casa ao trabalho e a bondade dele te cercando, te protegendo, te livrando. É você indo e ele fazendo com que a bondade e a misericórdia te siga. E assim habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Me diga qual é outra pessoa que te proporciona o que Deus te dá. Me diga qual é outro lugar, outra presença que satisfaz, que preenche como Deus. Não há. Eu ministrava lá na Betel, no culto para adolescentes, e eu usava uma outra linguagem, mas aqui eu estou falando para adultos. Quantos estão abarrotados de dinheiro em suas casas luxuosas, com seus carros 0 quilômetros, armários abastecidos, vazios, secos, porque não desfrutam da presença de Deus? Enquanto eu e você, aqui na Caxias, bem aqui, Deus, da Caxias do Maranhão, bem aqui, às vezes passando prova que só você sabe, aperto que só você sabe, mas diz Jesus: hoje eu vou para a tua casa, porque eu sei que na tua presença há renovo. Eu vou para a tua casa, porque do jeito que eu estou, na tua presença eu não permaneço. Eu vou para a tua casa, porque lá eu sei que a tua presença me renova, me revigora. Por isso que Davi, ele diz que a presença do Senhor e um dia na casa do Senhor vale mais do que qualquer 1000 anos em outro lugar. Davi foi um homem bem sucedido.
que desfrutou de riquezas, de batalhas vencidas, que foi aclamado pelo povo. Ele teve riquezas, ele teve honras, ele teve fama. E ele diz: nada disso se compara a estar na casa do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque estar na casa do Senhor, cumprindo o que diz essa palavra, nos dá a garantia de que mesmo que nós não desfrutemos das maiores riquezas deste mundo, há um galardão que nos espera na eternidade. Glória a Deus. Aleluia. Talvez aqui não tenhamos os recursos e possamos até chegar a ter para construir a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, comprar, poder ir na melhor loja, na melhor boutique, se vestir como a alta sociedade se veste, ir no restaurante mais caro, sentar para pedir o melhor alimento sem ter que olhar o preço, sem ter que estar escolhendo o que comprar, o que pagar, o que é prioridade. Não é assim? Mas a nossa alegria está em saber que um dia esse céu vai se rasgar e o nosso nome precisa estar escrito lá. Porque a maior felicidade não é termos aqui, a maior felicidade é termos lá. Porque aqui é passagem, porque aqui é temporário. Portanto, o pastor Davi nos dá a referência perfeita do nosso pastor. E ele diz no Salmo 23 que ele sendo nosso pastor, porque ele sente que às vezes a gente quer se guiar só, né? É igual criança quando está aprendendo a andar. Às vezes nem firmou os pés, as pernas, os cambitos, como a gente diz lá, ainda anda todo, mas se acha autossuficiente, que quer andar só. Ei, deixa o pastor te guiar. Ei, ovelha, deixa ele te conduzir, porque quem sabe o alimento que você precisa é o pastor. Quem tem as águas de descanso é ele. Confia nele. Porque o pastor, ele é pastor de ovelhas, não é de bode. Todo mundo conhece o bode, né? Que não se deixa ser pastoreado, que não se deixa ser conduzido, que não se deixa ser levado, só quer andar pulando, pinotando. Oxi, como a rede lá, toma jeito. Nós somos ovelhas. A ovelha fica ali quietinha, às vezes até está machucando, está doendo, mas o pastor sabe o que está fazendo. Ele sabe quando tosar, quando diminuir, quando usar a vara, quando usar o cajado, o tipo de alimento que a gente precisa, a hora de levar para águas de descanso. Ele sabe. Porque o bom pastor, se for preciso, ele dá e já deu a sua própria vida pelas ovelhas. Que o Senhor Jesus nos dê o entendimento de quem nós servimos. Aleluia, Jesus. Porque Ele é o nosso pastor. Porque Ele é o nosso pastor. E Ele quer nos conduzir para veredas de vitória. Ele quer nos conduzir para veredas de justiça. Vamos nos colocar de pé nessa noite.